O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós te pedimos, Virgem Maria, a Senhora que ouviu e guardou a palavra de Deus no coração, interceda por nós, Mãe, para que sejamos bons ouvintes, para que essa palavra se enraize, se aprofunde em nós, para que nós possamos compreender e então colocar em prática a palavra que hoje nos é dirigida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, você aqui presente no Santuário do Pai das Misericórdias, você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação, você viu que Jesus estava no auge do seu ministério, né? A gente vê que o Evangelho começa falando que tantas pessoas o procuravam, que chegavam ao ponto de pisarem umas às outras. Imagina a euforia daquelas pessoas para ouvirem Jesus, para receberem ali sua palavra, sua ação. E ao mesmo tempo o Evangelho também nos apresenta que mesmo no meio daquela multidão, Jesus começou dirigindo uma palavra aos seus discípulos. Jesus sempre foi muito preocupado com a formação, né? Por isso que todo cristão, todo batizado, sobretudo quem vive uma dedicação de vida numa obra, um religioso, uma religiosa, a formação precisa ser uma preocupação pungente, constante, né? A gente não nasce homem novo, né? Pelo batismo nós nos tornamos filhos no Filho que é Jesus, mas se tornar homem novo, mulher nova, homem novo, é uma tarefa que acontece através do ato de buscar formação, buscar ouvir Deus, buscar se aprofundar nas coisas de Deus. E Jesus falando com os discípulos, ele já começa, olha, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E eu acho tão bonito as imagens e tão ricas de sentido, né? As imagens que Jesus usa. Porque Jesus começa falando da hipocrisia, hipocrités do grego quer dizer aquela máscara, né, que cobre a verdade, que cobre a face verdadeira. Mas Jesus começa usando a seguinte imagem: cuidado com o fermento dos fariseus. Quem aqui já fez bolo alguma vez? Levanta a mão. Sim, quando fizer pode trazer um pedaço para o padre, da seita, tá? O que você faz quando você está fazendo o bolo? Qual é a dinâmica? O que menos se usa quase é o fermento, não é verdade? Você usa muita farinha, você usa água, alguns usam ovos, muitas vezes você usa açúcar, né? Tomara que use menos açúcar da agora em diante, mas a gente usa muita coisa e a gente coloca uma porçãozinha de fermento. É ou não é verdade? Só que aquela porçãozinha, ela tem um impacto tão grande na vida daquele bolo, né? Por quê? Porque ela que leveda a massa, fermenta a massa, inflama ali em alguma forma a massa e faz aquela massa crescer. E Jesus está dizendo que a hipocrisia é um fermento, ou seja, é uma coisa pequena, é um hábito, uma mentalidade,
uma distorção de caráter que a gente vai internalizando. A hipocrisia sempre começa em pequenas mentiras, né? Tem gente que mente tanto que esquece que mentiu e se desmente, né? Na mesma conversa. Já conheceu alguém assim? Eu já conheci, né? E o problema da hipocrisia espiritual e existe um termo que o Papa Francisco usou esses dias, que eu não estou me recordando, que é uma desordem mental que ele associou à espiritualidade, que é quando você mente para você mesmo e você acredita, né? Às vezes a gente cria mentiras e acredita. A hipocrisia, esse fermentozinho, ela vai entrando quando a gente vai se acostumando a pequenas mentiras, quando a gente mente para a gente mesmo, quando a gente vai ocultando a verdade, quando a gente vai se mascarando, né, diante das pessoas. E o ser humano é um ser político, dizia Robespierre, um grande filósofo francês, no século XVIII. Então a gente tem essa tendência a sempre se preocupar com a nossa imagem, querer estar bem com as pessoas, e a hipocrisia vai crescendo. A hipocrisia que se manifesta na mentira, mas que se manifesta também muitas vezes na duplicidade de vida. Quanta gente dentro da igreja, a pessoa é ministro extraordinário da comunhão, que a gente chama ministro da Eucaristia, né, no popular, mas se chama o ministro extraordinário da comunhão, às vezes participa ali da igreja, mas traindo a esposa, roubando no trabalho, se diz uma pessoa de fé, mas não tem um mínimo de honestidade lá no trabalho, desvia dinheiro, é um político desonesto. O que é isso? É hipocrisia, é duplicidade de vida. E Jesus está dizendo, cuidado com esse fermento, que às vezes a gente até aprendeu isso dos pais, aprendeu isso na família, a desviar, a dar jeitinho, mas isso é um pecado sério. E é um fermento. E a gente tem que tomar cuidado com os pequenos fermentos. Porque olha, guarda essa frase no teu coração. Ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça nas pequenas pedrinhas do caminho. Você já viu alguém tropeçando numa montanha? Só se for um gigante enorme, né? A gente tropeça nas pequenas pedrinhas. Então é o fermentozinho pequeno da mentira, da duplicidade. Como eu disse, quanta gente na igreja, mas com essa duplicidade de vida, vivendo uma vida dupla. Não, padre, mas se a minha esposa perguntar se eu traí, eu nego até o fim. Meu amigo, você pode negar para sua esposa, mas Deus sabe a verdade. Para Deus não tem segredo. O que Jesus disse? Tudo que está encoberto vai ser revelado. E como é que você está diante de Deus? Como é que você está diante da sua finitude? São João Clímaco, na sua obra Escada para o Céu, lá no século V para o VI, ele dizia o seguinte, que uma das coisas que mais ajuda a gente no nosso caminho de santidade, de conversão, de ascese, né, de crescimento, é ter sempre em mente, eu sei que tem muita gente que não gosta desse tipo de discurso, né, fica até meio incomodado, mas São João Clímaco dizia que é ter sempre em mente a ideia da própria morte. Ou seja, eu vou morrer. Um dia eu vou morrer, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 50, não sei. Mas São João Clímaco ensina, e São João Clímaco foi um monge do deserto, né? Ele foi para os desertos do Egito, e ele escreveu uma doutrina fantástica sobre os 7 pecados capitais, que depois São Gregório Magno aperfeiçoou, e chega até hoje a nós, né? A doutrina dos 7 pecados capitais que a gente conhece. Mas ele dizia que se a gente tem sempre em mente a realidade da nossa morte, a gente consegue com muito mais facilidade entender que nós não vamos esconder nada de Deus. Por exemplo, você vivendo uma duplicidade de vida, você aqui ou que me acompanha, com todo respeito o padre diz, filho, não quero acusar você, filha, sabe? Mas se você está vivendo uma duplicidade de vida, se você morrer hoje, você não vai enganar ninguém mais. É diante de Deus. E Deus sabe a verdade. Deus sabe o que você está vivendo. Então não é para te condenar, mas é para te alertar. A conversão é urgente. Pode ser hoje o seu último dia nessa vida. Eu sei que, como eu disse, tem gente que se sente desconfortável com esse discurso, mas eu não posso deixar de falar da tradição, de falar do que é importante para nós refletirmos, né? É preciso ter em mente a própria finitude para tirar as máscaras diante de Deus em primeiro lugar. Para Deus não tem segredo, Ele sabe tudo. Ele conhece os recônditos da nossa alma. E Jesus prossegue depois de falar do fermento. Ele fala uma coisa que me chamou muita atenção. Ontem eu rezando com esse evangelho, me demorei aqui. Jesus disse, olha, não tenha medo do que pode matar o corpo. Isso, para uma pessoa que é muito apegada a essa vida, essa frase é um absurdo. Imagina, fala para você, olha, não tenha medo não, a pessoa só pode te matar. Se a pessoa não tem noção da vida eterna, se a pessoa é muito apegada a essa vida, isso é um absurdo. Mas Jesus está dizendo, não é que você não tem que ter medo,
Mas o seu medo tem que ser inteligente. O seu medo tem que ser inteligente, fundado em coisas consistentes. Por quê? Porque às vezes a gente é tão apegado a essa vida que a gente pensa só no benefício momentâneo daqui, né? O venerável Funton Chin, um bispo americano do século passado, fantástico, encorajo você a ouvi-lo, tem vídeos na internet, livros também. Ele dizia que quando a gente é apegado demais a essa terra, é tão difícil morrer. Por que tem tanta gente que tem dificuldade de morrer, de pensar na morte? Porque está tão apegado a essa terra. Claro, a gente tem que ter equilíbrio, não é viver só com a cabeça no céu, como eu disse aqui esses dias, mas tem que viver com o coração no céu e o pé no chão, né? Mas a gente precisa entender que a cada dia que a gente vive, a gente está se tornando menos terreno e mais chamado à eternidade. A gente tem alma, a gente tem que olhar para o céu. Jesus está dizendo, olha, tema as realidades certas, tema as pessoas certas, não gaste o gatilho do seu medo em coisas inconsistentes. Tema aqueles que podem matar sua alma e te levar para o inferno. E quem pode fazer isso em primeiro lugar? O diabo? Não, o diabo não pode te perder sem o seu consentimento. Me perdoe, mas quem mais pode nos levar para o inferno somos nós mesmos, com o nosso consentimento ao mal. Por isso que a gente tem que entender que o nosso inimigo não são as pessoas, não é as pessoas, melhor dizendo. O nosso inimigo não é a estrutura, não é o defeito do vizinho, do marido, do filho. O nosso inimigo é o pecado. Sobretudo, como eu já disse, os 7 pecados capitais. Eu poderia falar muito sobre eles, mas o padre não tem o tempo necessário aqui, um outro dia talvez. Os 7 pecados capitais são pecados cardeais, né? Do latim cardo, cardinis, que quer dizer uma dobradiça que abre as portas para outros pecados, para outros filhos. Isso que a gente tem que combater, porque são essas realidades que podem levar a gente para o inferno e podem roubar a vida da nossa alma, porque nós não somos só carnais e temporais, nós temos alma imortal. E nós precisamos sim viver bem nesse mundo, mas com esse desprendimento interior, nos preparando para o nosso encontro definitivo com o Senhor. Senhor, eu te agradeço por essa palavra nessa manhã de sexta-feira. Senhor, eu te peço, derrama sobre nós agora o teu Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, nos dá o entendimento, a compreensão profunda de tudo que ouvimos aqui. Espírito de Deus, vem sobre nós, retira as durezas, as resistências do nosso coração. Liberta-nos do mundanismo, Espírito Santo, que nos faz ficar tão apegados à nossa imagem, tão apegados às coisas da terra, ao que temos. Claro, precisamos viver bem nesse mundo, mas com o coração voltado para o céu. Liberta-nos, Espírito Santo, desse medo do fim, da morte. Dá-nos, claro, nós não vamos buscar a morte, nós não vamos alimentar tendências suicidas, mas nós queremos viver essa expectativa feliz. Como disse São Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, porque eu estarei com o Senhor. Vem, Espírito Santo, liberta-nos dos medos errados, dos medos não sofisticados, não inteligentes. Vem, Espírito Santo, e nos batiza nessa manhã. Liberta-nos do mundanismo, do apego às coisas, às pessoas, aos bens, ao dinheiro, e direciona o nosso medo para as coisas certas. Dá-nos maturidade espiritual. Leva-nos a uma conversão sincera, Espírito de Deus. Leva-nos à verdade, que tiremos as máscaras, que combatamos o fermento da hipocrisia, Espírito Santo. Que tiremos as máscaras diante de Deus. Liberta-nos da duplicidade de vida. Converte a nossa consciência, o nosso caráter, Espírito Santo. Vem sobre nós, leva-nos a mergulhar na vida de Deus, leva-nos a uma conversão profunda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,